Estudo sobre o Evangelho de Marcos, parte 75, 17 de julho de 2023. Marcos, capítulo 16, do versículo 15 a 18. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, eles falarão em novas línguas, pegarão serpentes com as mãos, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Porão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Marcos 16, 15 a 18. Devemos notar, em primeiro lugar, nestes versículos, a comissão de despedida que nosso Senhor dá aos seus apóstolos. Ele está se dirigindo a eles pela última vez. Ele marca a obra deles até que ele volte em palavras de amplo e profundo significado. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O Senhor Jesus quer que saibamos que todo o mundo precisa do Evangelho. Em cada canto do globo, o homem é o mesmo, pecaminoso, corrupto e alienado de Deus. Civilizado ou não civilizado, na China ou na África ou no Brasil, ele é por natureza o mesmo em todos os lugares, sem conhecimento, sem santidade, sem fé e sem amor. Onde quer que vejamos um filho de Adão, qualquer que seja sua cor, vemos alguém cujo coração é perverso e que precisa do sangue de Cristo, da renovação do Espírito Santo e da reconciliação com Deus. O Senhor Jesus quer que saibamos que a salvação do Evangelho deve ser oferecida gratuitamente a toda a humanidade. As boas novas que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito é que Cristo morreu pelos ímpios, devem ser proclamadas livremente a toda criatura. Não temos justificativa para fazer qualquer exceção na proclamação. Não temos garantia para limitar a oferta aos eleitos. Ficamos aquém da plenitude das palavras de Cristo e tiramos a amplitude de suas palavras se nos esquivarmos de dizer a alguém: Deus é cheio de amor por você, Cristo está disposto a salvá-lo. Quem quiser, tome de graça a água da vida. Apocalipse 22, 17. Vejamos nessas palavras de Cristo o argumento mais forte em favor da obra missionária, tanto em casa como no exterior. Recordando essas palavras, não nos cansemos de tentar fazer o bem às almas de toda a humanidade. Se não pudermos ir aos pagãos na China e na Índia ou na África, procuremos iluminar a escuridão que encontraremos facilmente ao alcance de nossa própria porta. Continuemos trabalhando impassíveis aos escárnios e zombarias daqueles que desaprovam as operações missionárias e desprezá-los. Podemos ter pena dessas pessoas. Eles apenas mostram sua ignorância tanto das Escrituras quanto da vontade de Cristo. Eles não entendem nem o que dizem, nem o que afirmam. Devemos notar, em segundo lugar, nestes versículos, os termos que nosso Senhor nos diz que devem ser oferecidos a todos os que ouvem o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Cada palavra nessa frase é de profunda importância. Cada expressão nele merece ser cuidadosamente ponderada. Aprendemos aqui a importância do batismo. É uma ordenança geralmente necessária para a salvação onde pode ser obtida. Não aquele que crer simplesmente, mas quem crer e for batizado será salvo.
Milhares, sem dúvidas, não recebem o menor benefício de seu batismo. Milhares são lavados em água sacramental que nunca são lavados no sangue de Cristo. Mas não se segue, portanto, que o batismo deva ser desprezado e negligenciado. É uma ordenança designada pelo próprio Cristo e, quando usada com reverência, inteligência e oração, sem dúvida é acompanhada por uma bênção especial. A própria água batismal não transmite graça. Devemos olhar muito além do mero elemento externo para aquele que ordenou que fosse usado. Mas a confissão pública de Cristo, que está implícito no uso dessa água, é um ato sacramental que nosso próprio Mestre ordenou. E quando a ordenança é usada corretamente, podemos crer com confiança que Ele a sela por sua bênção. Somos ensinados aqui, além disso, a absoluta necessidade da fé em Cristo para a salvação. Esta é a única coisa necessária. Aquele que não crê é o homem que se perderá para sempre. Ele pode ter sido batizado e feito membro da igreja visível. Ele pode ser um comungante regular na mesa do Senhor. Ele pode acreditar intelectualmente em todos os principais artigos do credo. Mas nada lhe servirá de nada se lhe falta a fé salvadora em Cristo. Temos esta fé? Esta é a grande questão que nos preocupa a todos. A menos que sintamos nossos pecados e, sentindo-os, fugir para Cristo pela fé e nos apegarmos a Ele, descobriremos finalmente que é melhor nunca ter nascido. Somos ensinados aqui, além disso, a certeza dos julgamentos de Deus sobre aqueles que morrem incrédulos. Aquele que não crer será condenado. Como soam terríveis as palavras? Quão terrível é o pensamento de que vieram dos lábios daquele que disse: minhas palavras não passarão. Que ninguém nos engane com palavras vãs. Há um inferno eterno para todos os que persistirem em sua maldade e partirem deste mundo sem fé em Cristo. Quanto maior a misericórdia oferecida a nós no Evangelho, maior será a culpa daqueles que obstinadamente se recusam a crer. Ó, que os homens fossem sábios! Ó, que eles considerassem seu último fim. Deuteronômios 32, 29. Aquele que morreu na cruz nos deu um aviso claro de que existe um inferno e que os incrédulos serão condenados. Devemos notar, por último, nestes versículos, as graciosas promessas de ajuda especial que nosso Senhor oferece em suas palavras de despedida aos seus apóstolos. Ele conhecia bem as enormes dificuldades da obra que acabava de incumbir-lhes. Ele conhecia a poderosa batalha que eles teriam que travar com o paganismo, o mundo e o diabo. Ele, portanto, os anima dizendo-lhes que os milagres ajudarão a avançar seu trabalho. Estes sinais acompanharão aqueles que crerem, expulsarão demônios em meu nome e falarão novas línguas. Eles saberão lidar com cobras com segurança, e se beberem algo venenoso, não lhes fará mal. Poderão impor as mãos sobre os enfermos e curá-los. O cumprimento da maioria dessas promessas encontra-se nos Atos dos Apóstolos. A era dos milagres, sem dúvida, já passou há muito. Eles nunca deveriam continuar além do primeiro estabelecimento da igreja. E somente quando as plantas são plantadas pela primeira vez que elas precisam de rega e apoio diário. Toda a analogia do trato de Deus com sua igreja nos proíbe de esperar que os milagres sempre continuem. De fato, os milagres deixariam de ser milagres se acontecessem regularmente, sem interrupção. É bom lembrar disso. A lembrança pode nos poupar muita perplexidade.
Mas, embora a era dos milagres físicos tenha passado, podemos nos consolar com o pensamento de que a Igreja de Cristo nunca faltará a ajuda especial de Cristo em seus momentos de necessidade especial. A grande cabeça no céu nunca abandonará seus membros crentes. Seus olhos estão continuamente sobre eles. Ele sempre cronometrará sua ajuda com sabedoria e virá em seu apoio no dia em que for necessário. Quando o inimigo vier como um dilúvio, o Espírito do Senhor levantará um estandarte contra ele. Isaías 59:19. Finalmente, nunca nos esqueçamos que a Igreja crente de Cristo no mundo é em si um milagre permanente. A conversão e perseverança na graça de cada membro daquela igreja é um sinal e maravilhas tão grande quanto a ressurreição de Lázaro dentre os mortos. A renovação de cada santo é uma maravilha tão grande quanto a expulsão de um demônio ou a cura de um enfermo, ou falar em uma nova língua. Agradeçamos a Deus por isso e tenhamos coragem. A era dos milagres espirituais ainda não passou. Felizes são aqueles que aprenderam isso por experiência e podem dizer: eu estava morto, mas estou vivo novamente. Eu era cego, mas vejo. Amém e amém. Deus vos abençoe hoje e sempre, na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém.